céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Ô Senhor, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria mesmo de pedir que todo aquele que está neste lugar começasse a desejar, se colocasse mesmo como essa terra que precisa ser molhada. Hoje o nosso tema é minha geografia, é território da promessa. Oh meu Deus. Ore calarabaxere canta larabai, erechore calarabai. Tão somente deseje ser visitado pelo Senhor nessa noite. Tão somente deseje um toque do Espírito sobre a tua vida. Tão somente deseje que a palavra faça sentido na tua vida nessa noite. Oh meu Deus, em nome de Jesus, te entrego a minha vida, te entrego a minha alma, te entrego, Senhor, a minha mente, meu coração. Me apresento diante da tua face como essa terra seca, que tanto tem, meu Pai, necessidade da água, a água da tua palavra, presença do teu poder. Em nome de Jesus, Pai, manifesta-te, Senhor, porque necessitamos de ti, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Você pode se assentar. Ministério de louvor, quero ver todos eles à frente aqui, sentado, me ouvindo, né, o que o Espírito tem a dizer. A minha irmã, ela diz assim para mim, ela tá online, e toda vez ela diz assim: você não precisa ficar chamando atenção. Eu disse: é porque você não está ali na frente, para você se sentir incomodada com a conversação, né? E a gente fica meio que perdida. Então eu peço a tua atenção, em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios. É um versículo que é 2 Coríntios 13:13. É um versículo que sempre é citado e é ministrado pela uma unção apostólica, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão
do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Temos a graça do Filho. Isso é algo maravilhoso. Nós vamos ter um congresso reprogramados pela graça. Porque se tem algo que nós temos sentido, né, como igreja, é a necessidade de entendermos profundamente os benefícios da cruz. Tem algo que nós precisamos compreender e entender, principalmente para vivermos. Então, a graça vai ser, né, descrita, desenhada, falada, você não pode perder. O primeiro lote das inscrições já estão abertos, você já pode fazer a sua inscrição. Graça sobre graça, do 11 ao 13, nós já estamos anunciando nas nossas redes sociais, já pedimos a sua ajuda também, para você já estar enviando, né? Vai ser dias maravilhosos, aonde nós vamos estar falando sobre a graça. E o amor do Pai e a comunhão do Espírito é o que nós vamos falar nessa noite. O amor é a fonte. A graça é a expressão. É a expressão desse amor. E o Espírito Santo é a transmissão desse amor. Amém? Mais uma vez, o amor é a fonte. A graça é a expressão do amor. E a comunhão é a transmissão desse amor em graça. Deus é a fonte. Cristo é a expressão. E o Espírito Santo a transmissão. E nós precisamos compreender com muita tranquilidade, né, essa face de Deus. Assim, as três pessoas da Trindade tornam-se os três passos sucessivos no projeto da salvação de Deus. Deus Pai é a fonte universal de todas as coisas. Ele é invisível, inatingível. Amém? 1 Timóteo 6, fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Amém? Porque nós estamos falando do verbo que se fez carne. E não tem outro livro que fale sobre ele do que a própria palavra dele. Amém? 1 Timóteo 6, nós vamos estar lendo do 16 ao 21. Diz assim: aquele que tem, ele só, a imortabilidade. Olha isso. Nós estamos falando do Deus Pai. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita nas luzes inacessíveis, a que nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra, o poder e a glória para sempre. Amém? O 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, a esperança na incerteza da riqueza, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que nós possamos gozá-la. Nós estamos falando da fonte, do Deus Pai Todo-Poderoso. Que faça bem, isso é o conselho da palavra de Deus. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos
e profanos, e as posições da falsamente chamada ciência, a qual professam alguns, se desviando da fé. A graça seja contigo. Amém. Então nós estamos falando de um Deus inacessível, inatingível. Agora, Jesus é a expressão. Toda a plenitude do Pai habita no Filho. Deus, a fonte, decide que Jesus é a expressão. Que Jesus se torne a plenitude da sua própria habitação. Aí nós vamos para Colossenses. Amém? No começo agora nós estamos lendo a palavra. Esse óculos caindo por causa do suor. Colossenses 1, nós vamos estar lendo do 15 em diante. A supremacia de Cristo e a reconciliação de Cristo. Diz assim, Colossenses 1, 15, diz assim: o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Então nós temos aqui, nós estamos falando sobre a Trindade, nós estamos falando sobre a fonte, que é o amor, nós estamos falando da expressão desse amor, que é a graça. Você já vai entender o nosso pensamento, o que Deus colocou sobre o meu coração nesse dia. Antes era impossível o homem contactar com o Pai. Ele era exclusivamente Deus e sua natureza era exclusivamente divina. Então não tinha como, não havia nada no Pai para transpor o abismo entre Deus e o homem. Mas agora, ele não só se corporiza dentro do Filho, como também se encarnou na natureza humana, aproximando-nos assim do próprio Deus. Porque agradou ao Pai em combinar sua própria divindade com a humanidade do Filho. O Pai inacessível agora é acessível ao homem. E nós podemos ver 7 elementos que compõem esse tão grande feito. Apóstola, por que a senhora hoje está vindo trazer algo que é tão básico? Porque é esse básico que hoje se faz tão necessário ser vivido. Há muito conhecimento hoje sobre a Trindade. Alguns até já rejeitam a Trindade. Mas há uma necessidade de viver os benefícios que foram liberados por esse projeto de salvação chamado Trindade. Nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um projeto do próprio Deus. No início, se inicia ele mostrando ao homem a conquista de uma geografia da terra, aonde ele dá a direção para os seus filhos, para os seus patriarcas, para o seu povo, a sair na direção de uma terra, uma conquista de uma terra, a terra prometida.
Deus, ele nunca esquece as suas promessas. Nunca esquece as suas promessas. Mas com o passar do tempo, nós podemos presenciar, eu acredito que até você já leu a Bíblia, eu espero que você tenha lido pelo menos a Bíblia uma única vez. Né? A Bíblia é algo maravilhoso de você ler de Gênesis a Apocalipse, acompanhar toda a história. Hoje, eu retiro, né, os personagens, vou me colocando nas personagens, vou vendo aonde Deus quer me mover, aonde Deus quer me movimentar, como Deus quer me direcionar. E o que nós percebemos é que o povo, ele saiu a uma conquista. Tem até um livro da pastora Luzia que diz os 7 inimigos da promessa, para chegar até a terra de Canaã. Teve povos que se levantaram como inimigos deste povo. Eles tiveram que lutar, que tiveram que guerrear, tiveram que passar por muitas situações para chegar à terra prometida, chamada Israel, Jerusalém. E com o passar do tempo, né, muitas coisas aconteceram, desde que o homem saiu do seu habitat, preparado pelo próprio Deus, que foi o jardim do Éden. Uma geografia que Deus, digamos que ele governou, gerenciou, entregou para que o homem vivesse. Ali com toda a regalia, com toda a liberdade, né? Um jardim, ele criou o universo. O universo, ele foi criado pelo próprio Deus para o homem, para os benefícios do homem. Tudo que há nesse universo chamado Terra, ele tem algo para entregar para o homem, para as necessidades do homem. Deus, ele pensou em todas as coisas. Mas naquela época, Jesus já estava com ele. Quando Deus começa, haja, porque Deus é Espírito. Jesus era Espírito. E o Espírito vivia em comunhão com ele. E ele já usava a palavra liberada, de autoridade, chamada a Jesus para dar forma sobre todas as coisas. Desde o início já estavam juntos. Desde o início já era um projeto celestial completamente pleno da parte de Deus. Até a formação do homem, a imagem e semelhança desse próprio Deus. Uma geografia preparada para a existência do homem. Que infelizmente, o homem um dia aceitou um convite para duvidar, para colocar em dúvida esse projeto, aceitando uma conversa extra que o levou ao pecado. Um pecado esse que afasta o homem completamente de Deus. Não afasta Deus do homem. Entenda definitivamente que os teus pecados não afastam Deus de você. Afastam você de Deus. Não Deus do homem. Deus não fez nenhum projeto para ser falido. Ele não projetou o homem para ser um projeto falido. É impressionante esse amor. É impressionante. É algo que nós não temos nem como mensurar isso, mas temos tanta dificuldade de aceitá-lo, de receber. Temos tanta dificuldade hoje de entender que somos o foco desse amor. Ao ponto dele liberar o seu próprio filho para nos abrir o caminho. E nesse filho, nós vemos 7 elementos que compõem esse tão grande feito.
Cristo é corporificação divina de Deus. Ele é a essência da natureza do próprio Deus. Ele veio ao mundo como Deus, 100% Deus. Ao adentrar no ventre de Maria, é ali naquele momento que ele começa a receber a parte humana, se tornando carne, se tornando um ser vivente homem. Então Jesus se torna 100%, ele é 100% Deus, e no ventre de Maria ele se torna 100% homem, 100% carne. O segundo foi a sua encarnação. Ele trouxe Deus para dentro do homem. A sua essência divina de Deus foi colocada à disposição da humanidade. E ele, Jesus, há muitos momentos, ele disse isso. Por que procuras o Pai? Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Terceiro, a sua natureza divina humana foi o ser vivente humano. Ele foi recebendo a parte vivente do homem durante 33 anos, caminhando sobre a face da terra, tomando totalmente o governo e o controle da vida humana, se tornando modelo, operando na humanidade o poder de Deus. Ao ponto dele chegar e dizer: vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Depois veio a sua experiência com a morte. A morte de Adão nos escravizou, mas a morte do segundo Adão nos libertou, nos livrou dessa morte. A sua ressurreição, Cristo não se despediu da humanidade para tornar-se somente Deus outra vez. Não, ele subiu como um homem. Um dia eu estava conversando com o Erics e eu disse para ele que eu gostava de orar e sentir Jesus como um leão. E ele disse: mãe, Jesus é um homem. Jesus é um homem. Há um homem no céu, representando você, representando a mim. A sua ascensão, ele sobrepôs todo o inimigo, principados, poderes, domínios, potestade, tudo debaixo dos seus pés. Venceu. Venceu o nosso pior inimigo, o nosso maior inimigo, que era a morte. Ele venceu. Por fim, a sua entronização. Cristo, homem, com a natureza divina, sendo reconhecido no céu. Você já imaginou Jesus chegando como homem no céu? Gente, deve ter sido algo muito glorioso. Ele venceu. Ele concretizou o projeto de Deus. E ele foi entronizado no terceiro céu como cabeça, exaltado sobre todo o universo. Ele está no céu como o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Maior autoridade. Maior autoridade. Aqui é que está uma das maiores dificuldades da igreja. Maioria mesmo, digo que é maioria, não me arrisco a dizer que é a maioria, que ainda consegue ver Jesus distante, Jesus na cruz, Jesus no túmulo, Jesus na história,
Jesus na história, ela é linda a história de Jesus. Mas nós precisamos ir além nessa noite. Nós precisamos compreender o projeto de Deus em profundidade. Agora, o terceiro e o grande passo desse projeto de salvação, que é a conquista territorial da geografia de Deus. Mais uma vez, agora nós vamos falar do grande passo desse projeto de salvação, que é a conquista territorial da geografia de Deus. Jesus podia voltar e vir habitar dentro de nós? Não, no segundo passo não, porque ele era homem. Ele é homem. Ele está entronizado nos céus. Mas não esqueçam que depois da entronização, o Espírito, porque Deus é Espírito, tudo se tornou pleno. Tudo se tornou real. Céu e terra. Direito adquirido do próprio Deus. Deus, ele trabalha com legalidade. Aí o que ele faz? Ele pega o seu Espírito agora, porque o Espírito Santo na época do Velho Testamento, ele trabalhava somente com a parte divina do próprio Deus. Deus, quando trabalhava em comunhão com o seu Espírito, sempre era no exterior, sempre era com movimentos externos, ou sobre um homem, movimentando, dando a ele entendimento, conhecimento, sabedoria. Mas agora a situação é bem diferente. Porque Jesus trilhou o caminho até ao homem. Trilhou o caminho até você. Trilhou o caminho até a mim. Dando assim liberdade ao próprio Deus de enviar o seu Espírito para habitar no homem. Assim como há um homem habitando no céu, hoje, Deus também quer habitar na sua geografia. E hoje, a sua geografia sou eu e você. Assim como um homem um dia correu atrás de um território da promessa, chamada Jerusalém, uma cidade, Deus também trilhou um caminho, marcando o homem como uma geografia do céu para habitar. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender isso. Não temos mais como viver leiga, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Como se Deus estivesse fora, como se Deus estivesse sobre. Ele está em nós. Ele está em nós. O Espírito Santo, a comunhão da plenitude do Pai, da graça de Jesus Cristo, morando em mim e em você. O Pai colocou a si mesmo no Filho, e o Filho tem esses 7 elementos que nos dá direito para dizer a tudo aquilo que nos rodeia e que para nos convencer de toda uma realidade de um braço de salvação, de uma tremenda salvação. Não há como o homem negar o que Deus fez por ele. Nós não podemos continuar como se estivéssemos separados desse próprio Deus. Apóstola, o que fazer então? Aceitar
esse tão grande amor. Aceitar essa graça. Você não merece mesmo não, eu também não mereço mesmo. Não tem uma só ação nossa que possa dizer que merece. Ao contrário, até muitos movimentos nossos, em vez de nos unirmos a Ele, nos separa dEle. Esses dias eu estava de novo diante de Deus, perguntando, Senhor, porque eu gosto muito de ficar pedindo perdão em tudo quanto é pecado. Perguntando de Deus a respeito. E eu pedi mesmo, Senhor, em nome de Jesus, quebra a espinha dorsal desse espírito demoníaco que age na liderança eclesiástica do orgulho. Quebra, Senhor. Destrói. Para mim, a única forma de Deus destruir é nos dando entendimento. Não conhecimento, mas entendimento, experiência do próprio Deus em nós. Da vida de Deus em nós. Saindo de uma religiosidade tacanha que só nos afasta de Deus. É tanto conhecimento. Como é que eu vou saber se eu sou orgulhoso? Meu irmão, se o teu conhecimento não serve para operar no reino de Deus. Se não há movimentos. Se não há movimentos. Se está empacado, paralisado. Se só serviu mesmo para tu conhecer. Muitas vezes para dar orgulho mesmo, porque eu sei. Mas esse conhecimento de Deus, ele não é nada quando ele não é vivido, quando ele não é experimentado. Toda vez que você lê um versículo, e você não estiver vivendo aquele versículo, o conhecimento, meu irmão, não está te fazendo bem nenhum. Você tem que viver. Você tem que se aproximar da experiência que essa palavra deseja se movimentar em você. Se há um desejo no coração de Deus nesses últimos tempos, é nos alcançar. É nos alcançar. E a única coisa que nós precisamos fazer, mas que é tão difícil fazer, é se abrir para aceitar esse amor, para aceitar essa graça. Para aceitar essa comunhão que tanto rejeitamos. Rejeitamos, irmãos. Rejeitamos. A maioria das vezes. Os momentos em que nós não rejeitamos, nós temos experiências incríveis. Agora imagina se nós, ao acordar e ao deitar, estivéssemos vivendo o tempo inteiro deixando a manifestação desse amor operar, deixando essa graça liberar essa comunhão tão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós. Nos fazendo essa palavra se tornar tão real. O Espírito Santo, após a exceção do Senhor, já não é mais o mesmo Espírito de Deus dos tempos do Velho Testamento. O Espírito de Deus no Velho Testamento, ele tinha somente um elemento, a natureza divina de Deus. Ele não tinha os elementos da natureza humana, a vida humana diária, a eficácia da morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização, que agora ele tem em Cristo Jesus. No Velho Testamento nós vemos que era tudo uma sombra de todo esse projeto de Deus. O plano de liberdade, o nascimento do libertador, a conquista da terra prometida. De Gênesis a Malaquias, a lei, caminhando para a graça. Hoje, sobre o projeto do Novo Testamento, todos os 7 elementos de Cristo foram colocados no Espírito com tal. Esse Espírito todo inclusivo veio para dentro de mim, de você. Todo inclusivo. Você já parou para pensar no poder dessa divindade do Pai,
da grandeza desse amor, quem é esse Deus poderoso que nos ama, seria mais fácil as coisas começarem a acontecer em nós. Quando nós compreendêssemos o que está dentro de nós, o que habita dentro de nós. Que amor é esse? Eu estava pensando até na vacina. Hoje eu estava assistindo um monte de coisa sobre a vacina. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo é uma dose única. O Espírito Santo, quando ele vem, quando nós recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador, ele é uma dose única. Ele já vem mesmo para destruir todo agente que nos separa de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus. Como nós necessitamos desejar que essa plenitude venha a ser pleno no nosso conhecimento, no nosso entendimento. Hoje, eu já vejo pessoas rejeitando a própria unção. Porque depois que se afasta de Deus, aí já começa. Não, eu acho que a minha unção foi de homens. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus foi até um homem para ser batizado. E na hora em que ele foi batizado, ao sair daquela água, o Senhor enviou o seu Espírito. Essa igreja, nós temos muitos ungidos de Deus. E nenhum foi escolha minha e do apóstolo. E todos, quando conquistaram essa unção, é porque estavam fazendo, é porque estavam desejando. Ninguém recebeu sem que estivesse operando nos seus dons, operando na obra que o Senhor o chamou para fazer. Todos que receberam essa unção foi porque foi reconhecido pelo altar o que eles estavam fazendo. Reconhecido pelo próprio Deus, que ordenou que a autoridade local o reconhecesse. Então a tua unção não tem como você dizer que é de homens. Não tem como agora, por causa do cansaço da obra, por causa das decepções, por causa das frustrações, simplesmente dizer, não sou mais ungido. Não estou mais atuante. Não sou mais pastora. Toda vez quando eu vejo alguém, eu até lembro alguém que uma vez disse para mim assim, eu estou saindo da sua igreja. Eu disse, olha, grande é a minha vontade de dizer para você que eu vou junto. Só que eu não posso. Só que eu não posso. Eu não posso desistir. Porque a minha desistência vai atrapalhar todo um projeto divino de salvação dos céus. Do plano de Deus na minha vida. Eu sou uma geografia de Deus. Eu sou o lugar da promessa, do cumprimento da promessa de Deus na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo quer agir em mim e quer agir em você. Este é o verdadeiro projeto de Deus com o homem. Podemos experimentar a qualquer hora
interiormente e exteriormente hoje, o Espírito Santo de Deus. Deixa esse Espírito te convencer. Deixa o Espírito Santo não só te convencer dos teus pecados, das tuas iniquidades, porque até isso eu vejo hoje o Espírito Santo tendo trabalho. Tendo trabalho. Parece que você nunca vai ser perdoada. Não, não faço, sou fraco. E a palavra de Deus nos diz que é na nossa fraqueza que atua o poder de Deus. O meu plano de rompimento nesse mês é de Salomão. Salomão, ele buscou a sabedoria. Ele era um rei improvável. Todo mundo achava ele improvável, ele era um fraco. Quando qualquer outro filho de Davi poderia ser, menos ele. Mas ao reconhecer a sua fraqueza, ele deu liberdade a Deus de atuar o seu poder. E hoje está difícil o homem, ele quer ser perfeito, ele quer ser bom para poder operar, para poder receber alguma coisa da parte de Deus. Eu quero te dizer que a partir do momento em que o teu coração é sincero, é verdadeiro, é real diante de Deus, todos os teus pecados são apagados. A dose é exclusiva, entra e destrói o inimigo chamado pecado. Tem gente que não consegue se aceitar nunca que pode fazer alguma coisa, que pode realizar alguma coisa. Eu me vejo sim como pecadora. E ele diz assim: se glorie da sua fraqueza. Não se glorie do seu conhecimento, não, de mim mesma. Se glorie da sua fraqueza, daquilo que você não pode fazer, que eu posso fazer em ti. Se glorie diante da minha grande obra, do que eu posso realizar na tua vida. Meu projeto ainda não acabou. Se tivesse acabado, você não estaria mais aqui, mas você está vivo porque há propósito sobre a terra para a tua vida. Deixa ele te convencer da justiça, daquilo que você tem por direito de viver. Você tem por direito de ser amado por esse Deus. Amado, amado, amado. De ter comunhão com esse amor. De quando se dobrar seu joelho, saber que ele já está ali prontinho. Que antes de você estar aqui, ele já estava. Que essas portas só foram abertas tudo por causa de um projeto dele. Porque alguém te convidou para estar nesse lugar por amor a ele. Se você se sentiu atraído, se você foi convencido, foi por amor desse próprio Deus. Na tua direção. Na direção da tua casa. Na direção da tua família. Na direção dos teus amigos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não deseja para o homem o inferno, as trevas, a escuridão, o engano. Quantas pessoas nós olhamos e vemos. Eu até disse para Deus, essa semana eu disse: Deus, o pecado, ele destrói o caráter do homem. Quantos homens que nós conhecíamos, que, meu Deus do céu, louvavam, adoravam, adoradores de altar, homens experientes da presença de Deus, fazendo coisas extraordinárias. Hoje dizendo que foi simplesmente uma lavagem cerebral. Negando a própria existência de Deus. Você pode imaginar o ministério do Espírito Santo sobre a face da terra? O ministério do Pai foi concluído no Filho. Quando Ele enviou o seu Filho. Quando Ele entregou o seu Filho. Você não pensa que foi fácil para o Pai.
O ministério de Jesus também foi concluído naquela cruz, te fazendo um projeto. Agora é o Espírito. Agora é o Espírito no nosso meio, o Espírito em nós. A maioria das vezes sendo rejeitado, não reconhecido, não desejado. Quantas vezes hoje desejamos mais ficar no nosso conforto do que vir buscar uma unção? Desejamos não ficar mais em luta, não sofrermos mais nenhuma luta. Não queremos, não, eu não vou entrar nisso. Não, eu não quero ser criticado. Não vou me meter nisso, não, que isso vai dar rolo. Não vou fazer, eu vou entrar nessa guerra, tá doido? Preservando a própria vida nessa terra, para quê? Como foi ministrado ainda agora, na última hora vão te dizer, para que te serve ter trabalhado tanto, adquirido tanto, carregado tanto, agora tu vai sair sem nada? No mínimo que tu esteja preparado para receber a eternidade. No mínimo. E olha, antes que chegue o grande dia do Senhor, peça que o Espírito Santo venha te convencer desse imensurável amor. Venha te convencer dessa grande justiça de Deus. E venha te convencer do juízo final. Porque quando você estiver diante do trono branco, não vai adiantar. Eu não vou estar com você. E o meu nome não vai servir para ser tua justificativa. Ai, não, a apóstola auxiliadora era muito difícil para andar com ela, para caminhar com ela. Deus me livre. Não, olha, ela não me deu direção. Nós estamos na visão celular. Nós já tivemos tudo quanto foi nível de encontro. Toda a nossa liderança sabe o que deve fazer. Não adianta, meu irmão. Não vai haver justificativa. Porque o alto preço foi pago. Jesus está em nós para fazer toda essa grande obra em nós. Se você tão só permitir que essa dose única adentre sobre a tua vida, sabe? Deixando mesmo ser engrandecido, ser louvado. Que opere mesmo nessa geografia chamada você, chamada eu. Não despreze os dons que há em ti. Não despreze os talentos que há em ti. Para que estão servindo os teus talentos hoje em dia? A quem estão servindo? Até mesmo as tuas finanças estão servindo para você ser um coparticipante da obra? Para sustentar uma obra de Deus? Para participar das primícias, dos dízimos e das ofertas? O amor, meu irmão, não tem para dizer que eu não amei porque não era do jeito que a Bíblia fala. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que primícia é só entregar dinheiro para pastor. Se o teu amor não é suficiente para desejar ou sustentar os teus líderes, meu irmão, que amor é esse, hein? Que amor é esse? O Senhor, Ele diz assim que a primícia, quando ela é entregue, a primeira parte, ela santifica todo o resto. Eu sou sincera com vocês, quando eu recebo a primícia, eu recebo o amor. Apóstolo, e aquele que você não recebe? Eu sei que não me ama o suficientemente para me honrar. A casa de Deus se deve ser honrada com os dízimos, porque a primícia do sacerdote
O dízimo é da casa do tesouro. A oferta é para os teus sonhos, para realizações dos teus sonhos. Precisamos agora focalizar toda a nossa atenção em viver pelo Deus Trino, que habita dentro de nós, no nosso espírito humano. Se nós nos desviarmos disso, não importa quanto boa e bíblica possam ser as outras coisas, nós certamente perderemos o ponto crucial do projeto de Deus. Mais uma vez, se nós nos desviarmos disso, não importa quão boas Bíblias possamos ser, as outras coisas, nós certamente perderemos o ponto crucial do projeto de Deus. O Senhor hoje quer nos restaurar como filhos, levando-nos a nos centralizarmos nele mesmo. Nele mesmo. Eu não sei como está o teu plano de rompimento. Nós fizemos 50 dias. Talvez você não tenha nem dado atenção. Mas a liderança dessa igreja fez 50 dias de consagração. Quanto tempo você tem tirado para orar pelo seu plano de rompimento? Como estão os teus projetos para esse próximo ano? Você já preparou a sua melhor oferta para consagrar ao Senhor o seu plano de rompimento? Deixa eu te dizer, o visionário, já estou encerrando, o louvor pode até subir. O visionário vê a própria vida. Deixa eu te dizer, o visionário vê a própria vida como uma matéria-prima exclusiva da excelência de Deus. Eu sou uma matéria-prima exclusiva de Deus. Sua família, seu tempo, o seu relacionamento, o trabalho, seus talentos, sua mente, enfim, tudo que te cerca, lhe foi concedido para ser usado da melhor maneira o seu potencial, para alcançar propósitos nobres que tenham reflexos eternos. Reflexos eternos. Eu já li muito, já fiz até muito coach, né? E já li muito sobre o sucesso. O sucesso significa fazer o melhor que podemos fazer do que temos. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Eu não sei se você tem noção até mesmo do que você tem. Eu não sei até se você tem noção dos dons que você tem. Porque se você ainda não tem, por favor, procure ter conhecimento dos teus dons. Para que você possa permitir que o Espírito Santo atue de maneira maior. O sucesso não está no fazer, mas no obter da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Trata-se de um padrão pessoal que busca o que há de mais elevado em nós e nos transformar naquilo que de melhor nós podemos ser. Guarde no teu coração, vencer não é chegar, mas é aproveitar o caminho. Aprender é muito bom quando entendemos o propósito daquele que está no nosso caminho. Eu ouvi essa semana nas lives, senti o cheiro das flores, mesmo pisando nos espinhos. Acreditando enquanto outros duvidam. Planejando enquanto outros se divertem. Estudando enquanto outros dormem. Decidindo enquanto outros protegem.
decidir enquanto outros protelam, começar enquanto outros adiam, trabalhar enquanto outros ficam só desejando, poupar enquanto outros só sabem gastar, sorrir enquanto outros só sabem olhar feio e murmurar, elogiar enquanto outros criticam, persistir enquanto outros desistem. Eu gostaria que você dobrasse a tua fronte. Você é a geografia de luz. Eu quero que você vá além do que você está fazendo. Talvez o que você esteja fazendo para você seja o correto, seja o certo. Mas eu gostaria que você desejasse nessa noite que o Espírito Santo te levasse além. Deseje conhecer os planos, os projetos de Deus para a tua vida. Deseje que essa dose única do Espírito Santo venha a edificar os teus dons. Não despreze os dons que há em ti, não despreze a escolha, não despreze a graça. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Não se sinta culpado. Até a minha adoração Não se sinta acusado. já não passa de Mas se sinta amado. Se sinta amado. palavras repetidas. Sinta esse amor invadindo o teu ser. Abre o céu, Senhor. Deixa esse amor te despertar. Deixa esse amor te tornar mais Deixa sensível. a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Deseje que todo orgulho de liderança seja quebrado na tua vida. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Coloque tudo que você tem, como Paulo colocou, como adubo, Terra seca para algo maior do que Deus quer realizar, quer fazer na tua vida. A terra seca está aqui. O Senhor não vai te conduzir com chicote. A terra seca sou eu. O Senhor vai te conduzir com laços de amor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a graça operar, deixa a graça operar, deixa a graça operar. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a graça conduzir todo esse Abre conhecimento. o céu, Senhor. Deixa a graça envolver teus dons. Deixa a chuva descer. Coloca as tuas fraquezas agora, coloca as tuas fraquezas. Senhor. Reconhece as tuas debilidades, reconhece as tuas fraquezas. Chuva descer. A terra seca está aqui. A terra
terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Você é o território da promessa. E o Senhor hoje quer transbordar. A terra seca está aqui. O Senhor quer te tornar frutífero. A terra seca sou eu. O Senhor quer te usar. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra. Ele quer te tirar hoje de toda a potestade das trevas. Ele quer te transportar para o reino do seu amor. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Você é o território da promessa. Você. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Mais uma vez, Senhor. Deseje o Espírito. Deseje a unção. Deseje, não despreze a unção. Não despreze o óleo da promessa. Ou vem, Senhor, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Ore calarabarai, erechore, canta larabai. Oi, alarabai. Chuva molhar e amolecer o meu coração, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Queridos, em nome de Jesus, eu peço que os que estão presentes não saia. Nós vamos estar liberando o culto online, mas nós vamos continuar na casa, porque nós vamos buscar o Espírito de Deus. Nós vamos sair daqui encharcados da presença de Deus. Então, últimos avisos: o culto de ensino, quarta-feira às 20 horas. Cultos de jovens, sábado às 20 horas. Encontro com Deus de adolescentes, procurar a pastora Cristiane. E a conferência Graça sobre Graça, faça a sua inscrição. E a todos que estão online, que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em segurança. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com toda a tua casa, em nome de Jesus. E eu gostaria que a igreja local se colocasse em pé. Eu pedi ao Espírito Santo que Ele te levasse a um rompimento. Que tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo